As arritmias cardíacas matam todos os anos cerca de 15 mil portugueses, sendo a principal causa de morte súbita um problema de saúde que afeta entre 5% a 10% da população nacional acima dos 70 anos. Há quem diga que há aqui uma forte relação com o consumo de café, mas o professor Vasco Carneiro está na edição da manhã. Bom dia, como está? Mas não é bem assim, pois não? Em teoria, o café poderia pensar-se que poderia induzir as arritmias, dado que o café, por exemplo, a nível de neuropsiquiátrico, como sabe, provoca um aumento de alerta e um aumento de atenção das pessoas. De facto, a maior parte dos estudos o que demonstra é o seguinte: as pessoas têm arritmias de base, isto é, têm doença cardíaca, arritmias de base. A maior parte das pessoas, quando nós olhamos para a quantidade de café que elas bebem, não há uma relação direta, quer entre a pioria dessas arritmias, quer até o iniciar dessas arritmias quando elas tomam café. Há estudos, no entanto, que demonstram que quando as pessoas que habitualmente não bebem café, quase nunca bebem café, se de repente beberem uma enorme quantidade de café, aí sim têm tendência durante algum tempo, há umas horas, a ter uma maior tendência para Mas quem está habituado à partida não o sentirá. Pelo contrário, até pode ser benéfico? Nas mulheres. A maior parte dos estudos mostra que nos homens nem por isso, mas há um conjunto de... Porquê nas mulheres? Não sabemos. São questões que têm a ver com diferença entre os sexos. Este é um estudo que foi publicado há uns anos numa revista americana, que olhou para cerca de 120 mil pessoas, dos quais 60 mil eram mulheres, e o que verificou foi que até em termos das arritmias, uma maior ingestão de café, estamos a falar de 4 cafés a 5 por dia, até diminuiria a incidência das arritmias nas mulheres. Não mais do que essa quantidade? Bom, a maior parte dos estudos que até sai da área cardiovascular, não estamos aqui só a falar da área cardiovascular, demonstra que, nas condições em que o café até é protetor, isto é, até parece não só não fazer mal, como fazer bem, não há um limite superior. Habitualmente os estudos andam entre 4 e 6 cafés, é o que a maior parte das pessoas bebe. Mas estamos a falar em cafés tipo expresso, que é aqueles que a maioria dos portugueses acaba por tomar, ou o outro café não tão condensado que acaba por ser mais fraco? Os estudos olham para a cafeína, para a quantidade de cafeína, não olham tanto para o volume do café. E é óbvio que uma maior quantidade de café mais diluído terá a mesma cafeína que um pequenino expresso. Anda à volta, estamos aqui a falar de expressos, basicamente. E uma tomada normal andará à volta entre 4 a 5 cafés por dia, o que a maior parte das pessoas corta de café bebe por dia. Sendo a fibrilação auricular a mais conhecida, há vários tipos de arritmias cardíacas. Isto aplica-se a todas? Aplica-se acima de tudo a duas delas, que é a tal fibrilação auricular e o chamado flutter auricular. Depois há aquelas arritmias que são o batimento ocasional fora do tempo do coração. Esses são um pouco importantes. Aqui o que as pessoas devem compreender é que mesmo as pessoas que têm doenças cardíacas, para as quais as arritmias são particularmente importantes, atenção, não em nós que não temos doença cardíaca, mas as pessoas que têm doença cardíaca, mesmo essas, se estão habituadas a beber café, o efeito do café nas arritmias é absolutamente negligenciável. Por outro lado, as pessoas que não estão habituadas a beber café e têm doença cardíaca terão tendência, pelo menos entre os primeiros cafés tomarem, a ter um bocadinho mais de tendência para ter arritmias. Mas é uma reação benigna e eu não ficaria muito preocupado, nem provavelmente diminuiria por aí além a ingestão de café. Não olhando só para o consumo de café, como é que este problema pode ser prevenido? Pode? O problema das arritmias? Sim. Bom, a maior parte das arritmias dividem-se em dois grandes grupos. É aquelas que a gente chama as arritmias benignas, que não têm significado clínico. Se eu fizer um eletrocardiograma daqueles 24 horas à população portuguesa, vou encontrar uma série de pessoas que têm arritmias normais durante o dia, e depois aquelas que estão ligadas com a doença cardíaca. Essas são aquelas que nos preocupam, como é óbvio. Nomeadamente as pessoas que têm aquilo chamado doença coronária, já tiveram, por exemplo, um ataque de coração. Aí o valor prognóstico dessas arritmias é completamente diferente da pessoa normal que tem aqui ou ali um batimento extra. Eu diria que as pessoas que têm uma doença coronária, acima de tudo doença cardíaca e doença coronária, devem fazer a sua medicação habitualmente, que está dirigida exatamente para tentar evitar que estas arritmias apareçam. E as outras, com essas arritmias ditas mais normais, uma continuidade não pode fazer evoluir para um estado mais preocupante do problema? Se não há doença cardíaca estrutural, isto é, se o coração está a funcionar bem, não. Se há algum problema com o coração, aí sim. Ou seja, as arritmias, a maior parte das vezes, são sintomas de doença cardíaca e não induzem doença cardíaca. Elas são sintomas de doença cardíaca. Alguma coisa se passa com aquele coração. Habitualmente as pessoas que não têm doença cardíaca vão sempre ter algumas arritmias. Para além das pessoas que já têm este problema, já vivem com este problema e têm que ser medicadas, não há qualquer prevenção que possa ser feita? Senhor, não temos nenhum estudo que demonstre que se eu diminuir o tipo de arritmias benignas que as pessoas têm, altera o prognóstico dessas pessoas. Até parece induzir, os próprios medicamentos podem às vezes até induzir essas arritmias também. Portanto, devem ser guardados para as pessoas que têm de facto doença cardíaca e que têm essas arritmias. Professor, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença e esclarecimentos nesta edição da manhã. 9 horas.